entrando já? Começou a entrar o pessoal? Bom dia! Bom dia! Bom dia para você que está aqui, bom dia para você que está na sua casa, nos acompanhando nessa manhã, no nosso 8º dia do jejum, amém? Amém. Quantos estão firmes no jejum aí? Amém. Quantos passaram, sobreviveram o final de semana, né? O final de semana é cruz, né? Sábado e domingo em casa, sem poder comer. Deixa eu falar um negócio para vocês. Ontem eu cheguei pela graça, viu? A hora que deu a hora da janta, eu já estava só a capa do Batman, viu? Mas graças a Deus, né? Estamos firmes no nosso jejum. Hoje é o nosso 8º dia, começando hoje, segunda-feira, começando mais uma semana para sermos abençoados, favorecidos, agraciados. Mais uma semana cheia da graça, cheia do favor do Senhor nas nossas vidas. Amém? Amém. Nós vamos louvar ao Senhor nesse momento, mas eu quero te pedir para você aplicar o seu coração. Sabe, eu estava reparando vocês enquanto estávamos cantando, né? Muitos de vocês ficam com a boca fechada. Sabe, Deus quer te abençoar, mas nós precisamos ser ativos. A Bíblia diz que nós devemos nos encher falando entre nós. Salmos, hinos, cânticos. Sabe, quando você abre a boca, quando você fala, você é cheio da graça, cheio da vida. Sabe, então não tenha uma atitude passiva. Sabe, eu estou aqui, se Deus quiser, Deus vai me abençoar. Não é assim. Sabe? Quanto mais você aplica, quanto mais você é ativo, quanto mais você fala. Você não sabe o que falar? Fala Jesus, abre a boca e fala Jesus. A palavra de amanhã, se eu não me engano, amanhã do 9º dia, não de hoje. Poder de um suspiro? Poder de um suspiro. O poder de um suspiro, a palavra de hoje, o 8º dia, né? O poder de um suspiro. Então assim, às vezes um suspiro, oh Jesus, tem poder diante de Deus. Tem valor diante do Senhor. Então quando você não sabe o que falar, fale, sabe? Abra a boca, fala um suspiro. Oh, Jesus, vem, vem. Sabe, quando você faz isso, você é abençoado, você é cheio, você é enriquecido. Amém? Amém. Então, seja ativo, seja mais ativo, sabe? Quando nós estamos aqui nesse momento da música, entre as 6h30 e as 7h, você tem liberdade, pode andar, pode falar, pode orar, pode profetizar, pode falar em línguas, sabe? Tenha liberdade para deixar o Espírito Santo agir na sua vida. Amém? Nós temos recebido tantos testemunhos de pessoas que têm sido abençoadas nesse jejum. Muitos mesmo, sabe? Eu tenho recebido, às vezes eu não falo para vocês todos, mas alguns eu falo, né? Sexta-feira eu recebi uma mensagem, né, da minha irmã, a Zivanilda. Ela tem a igreja que ela está, né? Eles cuidam de um orfanato em Goianésia, né, um orfanato de crianças. Né? Eu imagino que tenha lá entre adolescentes e crianças, umas 60 crianças e adolescentes, né? Acho que uns 30 crianças, uns 30 adolescentes. Depois ela me corrige se eu estiver falando errado, né? E ela precisava mudar de casa, né? Eu acho que a casa que eles estavam instalados, o dono já tinha pedido a casa e eles precisando mudar, mas não tinha dinheiro. Sabe como é que é essas obras sociais, né? Como é que são essas obras sociais? Sempre, né, dependendo, sempre precisando de ajuda, sempre passando às vezes por necessidades. E ela falou, olha, nosso jejum é em abril. Mas ela começou a assistir as lives e falou, eu vou jejuar junto com eles. E começou a jejuar, né? E quinta-feira ela falou, eu vou mudar esse orfanato, né? Precisava mudar, mas não tinha dinheiro, o supermercado atrasado, o mercado onde ela comprava estava atrasado. E ela me contando, ela falou, olha, eu resolvi na quinta-feira, depois da live, eu falei, eu vou mudar esse orfanato, né? Vou mudar para outra casa. Ela já tem uma outra casa que, né, que eles poderiam instalar o orfanato e é bem mais barato o local. E ela decidiu mudar. E contratou o caminhão, achou que o caminhão ia ficar muito caro. Né, e o homem do caminhão, né, mesmo sendo várias viagens, cobrou apenas R$200. E ela contando que no decorrer do dia, no decorrer da quinta-feira, isso ela me contou na sexta-feira, no decorrer da quinta-feira, né, caiu um Pix de R$131 na conta do orfanato. Já é uma ajuda, né? Mas passou mais tarde um pouco, caiu um Pix de R$3.600. Né? Então o recurso que eles precisavam, Deus supriu. E ela falou, olha, já estou pintando a casa, já mandei pintar a casa antiga para entregar para o dono, né? Já vai pagar o supermercado, muitas coisas vão acontecer. Então, às vezes, Deus precisa que nós tenhamos uma atitude de fé. Às vezes, Deus precisa que nós tenhamos uma atitude de fé. Né? Quando você tem fé e coloca o pé no mar, coloca o pé na água, o mar se abre. Amém? Não fique parado. Não fique esperando acontecer. Aquilo que eu falei para vocês, tenha uma atitude ativa.
Né? Quando o Senhor chamou Abraão, ele falou: Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão não ficou esperando Deus mostrar. Abraão não ficou esperando Deus falar: o endereço é tal, sabe, o CEP é tal, a rua é tal, o bairro é tal. Não. Deus mandou Abraão sair, ele saiu, ele começou a andar. E ele começou a andar, começou a caminhar. E conforme ele ia andando, conforme ele ia caminhando, o Senhor ia trazendo a direção para ele. Amém? Foi o pai da fé. Um homem que foi justificado pela fé. Que Deus abençoe você, sabe? Que você possa ativar a sua fé nesses dias, aplicar o seu coração nisso que nós estamos fazendo. Já foram 8 dias, já estamos chegando na metade do jejum. Então assim, está passando, o que você está buscando? O que você está pedindo para Deus? O que você está, sabe, esperando que o Senhor faça nesses dias? Aplique o seu coração em fé. Faça para valer, faça valer a pena, sabe? Não fique apenas passando fome, não fique apenas, sabe, se abstendo do pão, porque é bom comer pão, viu? Deixa eu falar um negócio para você, é bom comer, comida é bênção, né? Os gordinhos aí que sabem, né, como é que é bom, né? Os magrinhos também, né? É bom demais comer. Então, se você está passando fome, para, né? Não fique apenas passando fome. Faça um jejum de verdade. Aplique o seu coração, tenha o seu devocional, né? Você tem um livro na sua mão. Se você não tem um livro, você que está em casa, lê a Bíblia. Faça um propósito de ler a Bíblia, né? João, o Evangelho de João tem 21 capítulos, né? Leia um capítulo por dia. Apocalipse tem 22, né? Leia Apocalipse. Eu estou lendo Apocalipse. Né? Por incrível que pareça, eu li a Bíblia toda, não consegui terminar o ano passado e continuei lendo. E por incrível que pareça, comecei o jejum justamente no livro de Apocalipse. E vou terminar o livro de Apocalipse junto com o jejum, porque eu estou lendo as lições do livro, né, e estou aplicando meu coração em fé. Amém? Então o Senhor tem grandes coisas para nós. Quantos creem nisso? Vamos louvar ao Senhor, mas eu queria que você louvasse a Deus, não com atitude passiva, sabe? Não deixasse apenas os meninos aqui na frente cantando. Aplica o seu coração. Se você não sabe a letra da música, fala aleluia, fala glória a Deus, chama por Jesus, aplica o seu coração, que o Senhor vai fazer coisas grandes na sua vida. Amém? Vamos louvar ao Senhor nesse momento, depois nós vamos ler o livro. Vamos dar continuidade então a mais um dia de busca da presença do Senhor. Confesso que hoje ao começar a orar ali eu já senti a manifestação do Senhor de uma maneira diferente. Como cantar uma canção que diz que o nosso Deus é um Deus de perto. É um Deus aonde os seus olhos e os seus ouvidos estão atentos a ouvir o nosso clamor. Amém? Vamos declarar isso nessa manhã. Diga! E não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de alianças, de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu posso enfrentar o que for, posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser, seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou.
Sabe quando que a bênção do Senhor vai ser acelerada nas nossas vidas? A promessa de Amós fala que a bênção vai ser acelerada, que as pessoas vão plantar, que nós vamos plantar e logo vão vir atrás dos que vão colhendo. Sabe, vamos colher uva, vai colhendo a uva e logo vem o vinho atrás de nós. Sabe quando? Quando nós restaurarmos o tabernáculo caído de Davi. O tabernáculo que te leva à presença de Deus. Quando nós fazemos isso aqui, quando nós adoramos o Senhor, independente dos nossos problemas, eu sei que todos nós aqui temos problemas. Todos nós aqui temos as nossas dificuldades. Todos nós aqui temos contas para pagar. Todos nós aqui temos, sabe, algum tipo de enfermidade para vencer. Todos nós aqui temos algum desafio para alcançar. Mas a bênção vai ser acelerada quando nós, sabe, adoramos o Senhor. Quando você adora. Eu queria cantar mais uma vez essa música. Rapidinho, só o refrão, né? Para você aplicar o seu coração. Adore o Senhor. Independente das lutas, dos problemas, das dificuldades, adora Ele. Restaura o tabernáculo caído. A arca, você está diante da presença dEle. Pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Agora é o Senhor. Aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Ele é Deus. Oh, não há impossíveis para Ele. Não há impossíveis para Ele. Oh, Ele trabalha. Ele trabalha em favor daqueles que esperam nele. Minha esperança Te adoramos nessa manhã, Senhor. grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra Creia, creia. O plano dele vai se cumprir na sua vida. O propósito dele vai se cumprir na sua família. Oh, não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. amém. Glória a Deus. Creia. Creia de fato que os planos dele não podem ser impedidos. Tudo está nas mãos dele. Você vai ter a bênção acelerada na sua vida. Você vai ver a aceleração da bênção de Deus na sua vida. Amém? Pode se assentar onde você está. Paulo vai ler para nós hoje o livro, oitava lição, 8º dia. Depois nós vamos fazer as confissões. Amém. Bom dia a todos. Bom dia. Vamos ler aqui, né, o nosso 8º dia do nosso jejum. O poder de um suspiro. Hoje quero falar sobre a importância da oração no seu ministério. Como já disse, há duas coisas que produzem pressão na oração: uma grande necessidade ou um sonho profundo. O sonho é um desejo profundo que pode produzir algo muito forte, um suspiro ao céu. Você precisa gemer por um ministério. Nós somos vasos de barro. Tudo o que Deus faz, Ele faz por meio de vasos frágeis de barro. Gostaríamos de ser vasos de aço super resistentes, mas em vez disso, Deus resolveu manifestar sua glória em vasos de barro. É como se a beleza do tesouro colocado dentro desses vasos ficasse ainda mais realçada pela fragilidade do barro. Não gostamos de ser vasos de barro e até queremos ser o tesouro, mas o tesouro é Ele em nós.
Enquanto estivermos aqui nesse mundo, sempre seremos vasos frágeis de barro. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo, somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Parece paradoxal, mas há certo poder dentro de frágeis vasos de barro para destruir todo o poder do inimigo. Em Juízes 7, lemos a história de como Gideão venceu os midianitas com apenas 300 homens. Eles deveriam tão somente tocar a trombeta e quebrar o vaso de barro que carregavam com uma tocha acesa dentro. Todos nós somos como esse vaso de barro e dentro dele resplandece a luz de Cristo. Quando esse vaso é quebrado, a glória do Senhor se manifesta. Quando, porém, o vaso é quebrado, a trombeta, o chofar, precisa ser tocada. A trombeta é o chifre do carneiro que morreu. Quando tocamos o chofar, anunciamos a morte do carneiro, e dessa forma o inimigo é derrotado. Então, repartiu os 300 homens em 3 companhias, e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios, com tochas neles. Assim, tocaram as 3 companhias as trombetas, e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas, e na mão direita as trombetas que tocavam. E exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar, ao redor do arraial, que todo deitou a correr, e a gritar e a fugir. O Senhor permite tribulações e perseguições, apenas para que o vaso de barro seja quebrado, e possamos proclamar a morte do carneiro pelo toque da trombeta. Se você tem enfrentado situações difíceis e há uma grande pressão sobre você, não tenha receio de ser um vaso de barro quebrado. O poder de Deus se manifesta em nosso quebrantamento. O Senhor manda que soldados toquem trombetas de chifres de carneiro. Essas trombetas são chamadas de chofar. O que elas representam? O carneiro aponta para Cristo. Para se ter o chifre, o carneiro precisa ser morto. Assim, a trombeta de chifre de carneiro, quando tocada, anuncia a morte do Senhor. Deus gosta de trabalhar com o fraco e com o insignificante. Gideão era o menor de sua casa, e sua família a mais pobre da tribo. É por isso que o Senhor não deixou que ele pelejasse com 22.000 homens, pois Israel poderia presumir que a vitória veio pelo seu grande exército. Em vez disso, o Senhor usou apenas 300 homens. Tudo isso vai contra a sabedoria humana. Essa é a razão por que o Senhor foi crucificado num lugar chamado Caveira. Na verdade, apenas o crânio da caveira. Isso é para mostrar que a cruz é o fim de toda inteligência humana, de toda a lógica da carne. Deus ama a nossa fraqueza, porque é no meio da fraqueza que Ele pode manifestar a sua graça. Entretanto, a fraqueza aqui não é a fraqueza do pecado, mas a fragilidade que é própria dos vasos de barro. Como somos vasos de barro, nem sempre temos orações grandiosas para fazer. Há dias em que temos apenas um gemido em nosso coração, mas não pense que tal gemido não tem valor diante de Deus. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. O que Deus ouviu no meio do povo de Israel? O gemido. Muitas vezes, o nosso clamor é apenas um gemido profundo. Ele não é uma oração feita ou bem articulada, mas apenas o clamor que flui da dor. Sei que existem gemidos inexprimíveis quando oramos em línguas, mas aqui é apenas um gemido de dor. Deus ouviu o gemido e se lembrou da aliança. Será que o nosso gemido, ainda hoje, faz com que Deus se lembre da sua aliança? Sei que há gemidos de autopiedade e murmuração, e esses Deus não ouve, mas há gemidos genuínos de dor. Se gememos confiados na aliança, é certo que Deus ouvirá. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizaram, e me lembrei da minha aliança.
Normalmente rejeitamos os gemidos porque pensamos que são um sinal de murmuração. Muitas vezes são mesmo, mas eles podem também ser uma expressão profunda de oração genuína. Também não gostamos de gemidos porque pensamos que precisamos parecer fortes o tempo todo. Não precisamos parecer fracos diante dos homens, mas diante de Deus é a coisa mais apropriada a se fazer. Há pessoas que são tão fortes e silenciosas que mesmo no meio da dor mais excruciante, não expressam nenhuma emoção. Isso é negar a própria humanidade. Deus não pode usar aqueles que vivem assim, pois o seu poder se manifesta em nossa fraqueza humana. Sei que desejamos ser fortes, mas Deus quer que sejamos fracos, para que o seu poder se manifeste em meio à nossa fraqueza. É por isso que somos vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Deus ama quando somos fracos, porque aí a sua graça pode nos suprir completamente. Você precisa suspirar por um ministério. Há poder em um suspiro profundo de um coração sedento de Deus. Mas, lamentavelmente, muitos se tornaram tão fortes que no meio da dor não derramaram sequer uma lágrima. Deus não pode usar pessoas assim. Elas perderam a essência humana de vasos de barro. Deus ama quando somos expressivos, mostrando o profundo anseio do nosso coração. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abre-te. A palavra grega para suspiro é stenazo. Essa mesma palavra é traduzida em outras partes do Novo Testamento como gemido. Assim, gemer e suspirar têm a mesma expressão. Há momentos em que precisamos olhar para o céu e liberar um profundo suspiro. Não conheço ninguém que ora pelos enfermos dessa forma, mas o Senhor o fez. O amor sempre suspira, porque o amor se importa com a dor. Não tenha receio de suspirar clamando ao Senhor pelo milagre, mas suspire também por sua presença. O alvo do Senhor é que antes de tudo estejamos com Ele. Então designou 12 para estarem com Ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Sempre pensamos que o Senhor separou os discípulos para irem pregar e expulsar demônios. Mas antes disso, Jesus disse que deveriam estar com Ele. Na verdade, é porque haviam estado com Ele que poderiam pregar. Podemos orar em todo o tempo, se apenas aprendermos a suspirar pelo Senhor. Se pararmos por um instante e invocarmos o nome do Senhor com um suspiro profundo, isso é oração diante de Deus. Entenda que o suspiro é também um gemido diante de Deus. Há um gemido de dor, mas também há um gemido de anseio de um coração que ama. É por isso que a palavra de Deus diz que precisamos gemer em nosso íntimo, ansiando pela volta do Senhor. Todos nós deveríamos gemer ou suspirar pela volta do Senhor, como o povo de Israel gemia pela libertação. Sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos a parte de Deus um edifício, a casa não feita por mãos, eterna, nos céus. E por isso, nesse tabernáculo, gememos aspirando, por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus, pois, na verdade, os que estamos nesse tabernáculo, gemendo angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Vivemos dias tão angustiantes que gememos em nosso espírito pela volta do Senhor. Veja que o gemido é um anseio, uma aspiração pelo céu. Há gemidos de dor, mas há gemidos de saudade e de amor. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Vamos orar, né, nesse momento. Orar pelos nossos alvos de orações, alvos pessoais. A nossa oração de concordância pela salvação de
pelo menos 3 pessoas, né? E fazer a nossa confissão, né? Nossa confissão, já mandou na confissão no nosso grupo, na transmissão? Já mandou? Vamos mandar agora no grupo aí, né? A confissão do dia, do 8º dia. Mas eu queria dizer algo antes para vocês. Quando o Derek falou que quando chegou aqui sentiu de fato a presença do Senhor, né? O ambiente espiritual aqui, eu testifico. Eu falo a mesma coisa para vocês. Eu vinha orando, né, dentro do carro, dizendo: Senhor, chega lá, né, seja o primeiro a chegar, antes do Geu César. Né? O Geu César chega aqui para abrir, né, umas 6 horas da manhã. Eu chego aqui às vezes umas 6h15, já está aberto, né? Então, falei: Senhor, antes do Geu César, chega o Senhor. Porque de fato nós estamos aqui, não é para fazer um ritual. Nós não estamos aqui para fazer algo 21 dias da mesma forma, 21 dias do mesmo jeito. Não é um ritual, nós ansiamos é pela vida. Nós ansiamos é pela presença do Senhor. Amém? Então eu queria que você orasse nesses dias, intensificasse a sua oração, para que a presença do Senhor fosse aumentando no nosso meio, sabe? Você que está na sua casa também pode orar. Orar para que a presença do Senhor esteja com você, para que você sinta a presença do Senhor na sua vida. O que faz a diferença nas nossas vidas é a presença do Senhor. Amém? Então ora nesses dias para que a presença do Senhor possa aumentar, para que, sabe, a unção, a vida dele seja mais patente, mais presente nas nossas vidas. Nós estamos orando nesses dias, né, 21 dias, pela aceleração da bênção. E a aceleração da bênção, ela vem quando nós restauramos o tabernáculo de Davi, que é a presença. No tabernáculo de Moisés, né, ele estava dividido em 3 partes: o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Só podia entrar no santo dos santos, onde estava a arca da aliança, né, o sacerdote, o sumo sacerdote, uma vez por ano, para aspergir o sangue, né, na tampa da arca, de onde Deus falava. Então, mas no tabernáculo de Davi não, né, aquela tenda que Davi montou para receber a arca em Jerusalém, quando Davi trouxe a arca da casa de Obed-edom e colocou ali, todos podiam entrar. Davi fez um turno de cantores, né, 24 horas, um turno por hora. Toda hora tinha pessoas louvando diante da arca. A arca representa a presença, sabe? Então eram 24 horas de louvor e adoração na presença do Senhor, sabe? É isso que nós precisamos. Precisamos ter um anseio pelo louvor 24 horas nas nossas vidas. Amém? Como a lição de hoje, suspire pela presença. Você está andando no seu carro e fala: ô Senhor, vem a tua presença, vem a tua vida. Quando você olha para uma guerra daquela na Ucrânia, né, pessoas, crianças morrendo, pessoas morrendo, né, e tantas outras atrocidades que acontecem no mundo, ora, fala: Senhor Jesus, volta, Maranata, porque esse mundo, ele vai se corromper cada dia mais. Esse mundo não tem jeito. Esse mundo não vai melhorar, ele só vai piorar. Mas nós estamos na presença do Senhor. Nós ansiamos pela volta do Senhor. Nós ansiamos por morar nos céus. Davi construiu, interessante que Davi, ele construiu o tabernáculo, né, a tenda, para receber a arca. Mas Davi sabia que aquilo ali era temporal. Porque Davi ansiava de fato, era para construir uma casa para Deus. Davi ansiava por construir um templo. Ele desejou, a vida dele toda ele desejou. E foi quando ele foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Porque ele falou: vou construir uma casa. Ele olhou e falou: eu tenho uma casa bonita, eu tenho um palácio bonito. Mas a arca está numa tenda. Eu vou construir uma casa para Deus. Deus manda um profeta lá e fala: Davi, suas mãos derramaram muito sangue. Você não vai me construir casa. Seu filho, que vai governar no seu lugar, ele vai construir casa para mim. Mas quem foi Davi? Quando foi que eu falei para alguém que eu queria uma casa? Quando foi que eu falei para alguém que eu queria, né, uma habitação? Davi conhecia o coração de Deus. Porque Davi amava a presença de Deus. Davi foi capaz de perceber o que Deus queria, porque ele amava a presença de Deus. O tabernáculo era temporal. Davi ansiava era pela casa. Sabe, onde nós estamos hoje é temporal. A nossa casa, a nossa habitação é nos céus. Amém. Nós devemos ansiar pelos céus. Nós devemos dizer: Senhor, volta. Nos leva para a sua glória, né? Eu sei que muitos estão ligados e ouvindo, né, às vezes esperando receber uma palavra, né? Uma palavra de prosperidade, uma palavra de bênção, uma palavra de vitória. A palavra que nós devemos orar e devemos esperar nesses dias é uma palavra de desejo, de anseio pelas coisas do céu, de desejo, de anseio pelas coisas de Deus. Amém? Vamos orar nesse momento, vamos orar pelos nossos alvos pessoais. Pega a sua ficha de alvos pessoais, né? Fala para o Senhor o que você anotou, fala para o Senhor o que você escreveu aí. Ele é poderoso para fazer. Amém? Ele é poderoso para fazer infinitamente mais.
Fala para o Senhor, cita para o Senhor, Pai. Comece a orar, erga a sua voz. Nessa manhã, em nome de erga a sua ficha para o alto. Fale bem alto, fala assim: nessa manhã, eu apresento diante daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto tenho pedido, pensado ou imaginado. Diante do Senhor, eu coloco os meus alvos pessoais e eu declaro que todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, a porta é aberta. Por isso eu creio que eu vou receber tudo aquilo que eu tenho anotado e que eu tenho orado nesses 21 dias de jejum. E eu declaro que a bênção será acelerada na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Creia que o Senhor está trabalhando em seu favor. Amém. A Bíblia diz que Ele ama a prosperidade dos seus servos. Ele ama te ver feliz, Ele ama te ver alegre, Ele ama te ver próspero, Ele ama te abençoar e te dar aquilo pelo qual você tem pedido. Amém? Ele está trabalhando, creia, não duvide. O pastor estava falando algo outro que eu achei super interessante no culto. Ele diz: todos nós temos conflitos internos. Quando você ora por uma cura, olha, eu vou dizer para vocês, eu tenho um problema na coluna, fiz uma cirurgia na coluna, coloquei 4 parafusos na coluna, 4 parafusão desse tamanho. E às vezes eu sofro muito, principalmente à noite. Para dormir uma luta. Rola para lá, rola para cá, não tem muita posição. E há muitos anos eu venho orando pela cura da minha coluna, pela cura completa, pela cura total da minha coluna. E muitas vezes, né, eu oro, declaro a cura, sabe? E falo, tô curado. E no outro dia, às vezes, eu tô sentindo a mesma dor. Sabe? Tem muitos conflitos internos. Conflitos que às vezes vêm e você começa a pensar, mas não é da vontade de Deus me curar. A Bíblia diz que Paulo tinha um espinho na carne. Às vezes essa dor na minha coluna é um espinho na minha carne. E às vezes você fica com aqueles conflitos internos. Isso não é incredulidade. Isso não é incredulidade. Incredulidade é quando você externa com palavras. Cuidado com aquilo que você fala. A última confissão, ela anula a penúltima. Se você ora e fala, eu estou curado da coluna, mas daqui a pouco você fala, não estou curado não, não tem jeito para mim, entendeu? A última confissão, ela anula a penúltima. A última anula a penúltima. Cuidado. Você pode até ter os seus conflitos internos. Às vezes você está orando por uma casa, por um carro, pela salvação de alguém. Às vezes você está orando por uma prosperidade, por um aumento de salário. Às vezes você está orando por uma promoção. Sei lá o que você está orando. Às vezes você está orando por alguma coisa e até vem um conflito interno em você. É normal. Enquanto está dentro de você, é normal. Não verbalize. Não externize isso. Não permita que essa incredulidade se torne, ativa na sua voz. Segure isso com você e abra a sua boca para confessar aquilo que você não está vendo. A Bíblia diz que fé é a certeza de coisas que nós não estamos vendo. A convicção de fatos, que se esperam. Então você precisa ter fé. E você precisa confessar aquilo pelo qual você está orando nesses dias. Falar o que você está vendo é fácil. Eu chegar aqui todo dia de manhã e falar assim, gente, essa noite minha coluna doeu demais. É muito fácil. Falar o que eu estou vendo. Você olha para o seu esposo, para o seu marido, olha para a situação, olha para a loja, olha para alguma coisa e declarar o que você está vendo é fácil. Não, esse homem não tem jeito, essa mulher não tem jeito, ela não muda. Quantos anos eu estou orando e não muda? Qualquer um pode fazer isso. Qualquer um pode fazer isso. Se olhar para a sua conta bancária e ver ela zerada e falar, não tem jeito.
Eu já orei muitas vezes para Deus me abençoar, para Deus me prosperar. Olha aí, eu olho, sabe, e não aumenta o dinheiro da minha conta, o meu salário não aumenta, eu não consigo sair do aluguel, eu não consigo comprar uma casa, eu não consigo comprar um carro. Falar isso é muito fácil. Agora, eu quero ver você falar, eu creio que o meu salário vai aumentar. Eu creio que o dinheiro vai chegar, não sei de onde, mas Deus vai prosperar a minha vida. Eu creio que eu vou comprar uma casa, eu creio que eu vou comprar um carro, eu creio que eu vou parar de andar de ônibus. Amém? Amém, Ariadne? Amém, eu creio. Eu creio. Sabe, você falar, você entrar dentro do ônibus e falar assim, essa é uma das últimas vezes que eu piso nessa escada para subir nesse ônibus. Sabe, isso é fé, isso é fé. Amém? Deus espera essa atitude de nós. É isso que Deus espera de nós. Então, não verbalize a incredulidade. Verbalize a fé. Verbalize aquilo que você, pelo qual você está orando, pelo aquilo que você está pedindo. Amém? Amém. Pega a sua fichinha de oração de concordância, aquelas 3 pessoas pelas quais você está orando. Ore quebrando todas as forças do diabo, tudo aquilo que prende essas pessoas. Né? Ore para que o Espírito Santo possa convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ora ministrando no coração delas necessidade de Deus. Que sejam dias onde as circunstâncias possam levar elas a depender do Senhor. Ore pedindo para que alguém possa falar do amor do Senhor para elas. Sabe, ore visualizando elas servindo ao Senhor. Ore, interceda por elas nesse momento. Pai, nós oramos nesse momento. Oramos por eles, ó Pai, que o Senhor tem nos dado. Pega a sua ficha. Pega a sua ficha, fala assim comigo nessa manhã. Eu creio que essas pessoas pelas quais eu tenho orado será tocada nesses dias pelo poder de Deus. Por isso eu oro declarando, profetizando que toda cadeia espiritual que prendem essas pessoas é quebrada agora, é desfeita agora. Em nome de Jesus, declaramos que elas estão livres, livres para servir ao Senhor. Espírito Santo, convence cada uma delas do pecado, da justiça, do juízo, que as circunstâncias que cercam elas nesses dias possa levar elas a precisarem do Senhor, que haja nesses dias um anseio, um desejo no coração delas, pela tua vida, pela tua presença. Nós oramos, declarando que elas terão a oportunidade de ouvir acerca do amor de Deus, do Evangelho da Graça, e vão entregar as suas vidas ao Senhor Jesus. Amém, amém. Pega a sua confissão aí, vai no seu celular aí, pega a sua confissão do 8º dia, né? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificais a Deus no vosso corpo. Depois nós vamos confessar todos juntos ali, né? Ler todos juntos. Faltam quantos minutos aí, Josué, para as 7h30? 2 minutos. Vamos rapidamente. 12 minutos? Ah, achei que era só 2. Meu relógio não está podendo confiar muito nele não, viu? Meu relógio tem hora que ele adianta, tem hora que ele atrasa. Mas amém, né? Glória a Deus, né? Vamos lá, 8º dia. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificais a Deus no vosso corpo. Vamos ler todos juntos? Eu fui comprado por um alto preço, o sangue de Jesus. Eu sou muito valioso para Deus, por isso nunca mais direi que não tenho valor, pois o meu valor é o preço que foi pago por mim, o preço da vida de Jesus derramada no Calvário. Como eu fui comprado, agora eu sou dele, ele é meu Senhor. Eu glorifico a Deus no meu corpo, vivendo em santidade. Eu fui comprado, o meu corpo pertence ao meu Senhor. Amém? Amém? Confesse isso, fala em voz alta. Ore isso nessa manhã, fala, eu fui comprado. Eu fui comprado. Abra sua boca, fala, eu fui comprado por um alto preço. O sangue de Jesus me comprou. Eu agora sou dele, eu pertenço a ele. Por isso eu declaro que eu posso desfrutar das coisas que são dele, porque ele me comprou, eu sou dele, e eu vivo no corpo a vida que ele escolheu para mim, porque eu pertenço a ele.
Aleluia! Eu faço parte do corpo de Cristo. Ele me comprou por um preço. Eu faço parte da família de Deus. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Estamos finalizando nosso período nessa manhã, né? Estamos finalizando. Eu quero te pedir para que você continue nesse espírito. Continue nesse espírito, sabe, buscando ao Senhor, adorando ao Senhor, pedindo que o Senhor possa fazer coisas grandiosas na sua vida, sabe? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, sabe? Que você possa aplicar o seu coração. Esses são dias em onde você verá a manifestação da glória e da graça do Senhor na sua vida. Amém? 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 Quantos de fato creem naquilo que eu estou falando? Amém? Quantos confessam que estão aplicando o seu coração? Amém? O Senhor vai fazer. Deus vai fazer na sua vida. Nós temos muitos alvos, nós temos muitos pedidos, muitos desejos, muitos anseios, muitas necessidades, mas nós cremos que o Senhor é poderoso para suprir-nos em todas elas. Amém? Amém? Então, para finalizar, gostaria que você colocasse a mão no seu coração nesse momento, sabe? E de fato entregasse a sua vida ao Senhor. Entrega tudo para o Senhor. O Senhor só age no descanso. Né? Quando você descansa, quando você ora e você pede, e você descansa, Ele trabalha. Não fique atribulado, não fique ansioso, não fique, sabe, sem paz nesses dias. Não, tenha paz, tenha descanso. Peça para o Senhor nesse momento, fala: Senhor, me dá um coração para descansar. Pai, no nome de Jesus, eu sei que o Senhor só trabalha no descanso. Oh, eu sei que quando nós nos assentamos, o Senhor se levanta. Eu sei, Pai, que a Tua palavra diz que o profeta diz que desde a antiguidade não se ouviu, nem tampouco se viu, nem ainda se percebeu, de um Deus além de Ti que trabalha por aqueles que no Senhor esperam. Oh, Senhor, trabalha em nosso favor. Ajuda-nos nesses dias de jejum, ajuda-nos a descansar o nosso coração, a confiar no Teu amor, a confiar na Tua graça, a confiar na Tua bondade, a confiar que o Senhor está trabalhando, que o Senhor está vendo a nossa situação, que o Senhor está vendo as nossas lutas, as nossas dores, as nossas dificuldades, os nossos problemas. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos. Oh, confiamos em Ti, Senhor. Dá-nos um coração para descansar. Dá-nos um coração para orar e para entregar nas Tuas mãos. E saber que o Senhor está trabalhando, o Senhor está fazendo. Amém? Deus está trabalhando. O Senhor está fazendo. Creia nisso. Amém. Vamos dar um grito de guerra nessa manhã? Deixa eu virar. Vamos dar um grito de guerra nessa manhã, um grito de guerra bem forte, viu? Bem alto, viu? Sabe que as muralhas de Jericó é algo misterioso. Pega lá o microfone pra mim. O povo aqui não ouve quando você fala fora. Sabe que Conecta aqui. As muralhas de Jericó, elas foram derrubadas por algo muito simples. As muralhas de Jericó era algo fabuloso. Jericó era a cidade mais fortificada da época. Era a maior fortaleza da época. Os muros que rodeavam Jericó cruzavam carruagens entre elas. Imagina uma muralha mais ou menos da largura disso aqui, ó, daquela parede nessa, ó. Sabe, muralhas muito fortes, pessoas moravam dentro das muralhas. Raabe tinha a casa dela dentro da muralha, né? Que quando os espias vieram, ela acolheu eles na muralha. Sabe, era um negócio intransponível, um negócio impossível de ser derrubado. Como é que foi derrubado? Como é que as muralhas caíram? Por um grito. Por um grito. Sabe, quando você dá um brado, quando você dá um brado. O pastor estava falando esses dias, né, que ele deu um susto no diabo, né? Que ele não estava muito desejoso de orar e o diabo achou que ele não ia orar, né? Aí de repente ele estava assim, ele falou: sai, Satanás, em nome de Jesus. E aí de repente ele começou a orar, né? Então, quando você dá um grito, quando você dá um brado, as muralhas caem, as barreiras caem, as dificuldades caem por terra. Então vamos dar um grito de guerra nessa manhã, sabe? Um grito de guerra bem alto mesmo. Nós vamos falar, né? Eu vou falar o grito de sempre, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai dizer, né? Ninguém. E nós vamos falar 3 vezes bem alto: Jesus, Jesus, Jesus. Amém? Amém? Mas eu quero que você fale alto. Não quero que você fale baixinho, não. Sabe? Eu quero que você, sabe, faça, sabe, cara de leão, cara de leoa. Amém?
Revista-se da autoridade nessa manhã para dar um brado bem alto. E as muralhas, as dificuldades na sua vida vão cair nessa manhã em nome de Jesus. Amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém! Jesus! De novo, foi só um treino. Só um treino, Se você não falou, eu não tirei o microfone. Vai, de novo. Vou tirar o microfone? Pode. Já tirou já? O Samuel tirou o microfone. Agora vamos falar bem alto. Então agora é com vocês, gente, que eles não ouvem a voz, não ouvem só a voz de vocês. Vamos lá. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém!